Vamos meditar por alguns instantes apenas. Aleluia. Logo após esta mensagem, ainda estaremos louvando, estaremos orando, invocando o Deus vivo e poderoso. Glória a Deus, aleluia. Senhor das nossas vidas. Vamos abrir João capítulo 3. João capítulo 3, verso 1 da Santa Palavra de Deus. O Espírito Santo tem nos dado esta palavra nesta noite. Ele deseja falar aos nossos corações nesta noite de forma poderosa, de forma maravilhosa, através desta palavra. João capítulo 3, versículo 1, para a nossa meditação. Aleluia. Oh, glória a Jesus. O título do texto é Nicodemos visita a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aleluia. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verdade, aleluia. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verdade. Glória a Deus. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oh, louvado seja o santo nome do Verdade, Senhor. glória a Deus. Podeis tomar assento, meus queridos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Por favor, olhem para cá, para este simples pregador do Evangelho, por alguns instantes. Meus queridos irmãos, no texto em que nós lemos, nós vemos um encontro. O texto sagrado nos fala de um encontro que um homem tem com o Senhor Jesus. Este homem se chama Nicodemos. Ele era um dos principais dos fariseus. Quando o texto sagrado nos diz que Nicodemos era um dos principais dos fariseus, está fazendo referência à sua posição religiosa. Está fazendo referência à sua posição de um homem zeloso pela lei de Deus. E meus queridos irmãos, este homem estava ansioso por conhecer Jesus. Verdade. Prestem bastante atenção. Parece que eu posso ver Nicodemos, que era um homem religioso, agora ele passou a ter tanto desejo de conhecer o Senhor Jesus. Ele desejava ardentemente, como o presbítero Ged leu aqui nesta noite, ele desejava ardentemente
conhecer, ver a face do Senhor. Ele queria conhecer como Jesus era. Verdade. Quem era Jesus? Ele desejava conversar com Jesus. Glória a Deus. Ele desejava ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, algo lhe impedia. Algo era uma grande barreira para ele. O que era, pastor? Esta grande barreira, este grande impedimento? Era o fato de que ele era um homem religioso. Ele era religioso. Ele tinha responsabilidades em sua religião. Os seus laços com a sua religião eram tão fortes que ele não podia ir encontrar-se com Jesus durante o dia. Ele temia que as pessoas de sua religião o vissem indo ao encontro de Jesus. Ele tinha vergonha de que as pessoas nas quais ele se relacionava no dia a dia o vissem indo encontrar com o Senhor Jesus. Mas o desejo do coração de Nicodemos ainda era maior do que a Glória a vergonha. Deus. O desejo de conhecer Jesus, de ouvir a sua voz, falava mais alto em seu coração. O que fazer então? Desejo tão grande de ver o Senhor, mas a vergonha das pessoas o verem procurar Jesus. Tem tantas pessoas que ainda como Nicodemos têm vergonha de procurar Jesus. Eu já ouvi de pessoas que têm vergonha de ir ao culto, de ir à igreja, porque eles se envergonham de buscar o Senhor. Eles têm vergonha de que as outras pessoas, do que as outras pessoas irão falar. Eu já ouvi na minha própria casa alguém dizer: pessoas que vivem em oração, pessoas que vivem indo à igreja, são pessoas fracas, de personalidade fraca, pessoas que facilmente são enganadas. Pessoas fracas é que vão à igreja, é que oram, é que buscam a Deus. Oh, meus irmãos, como esta pobre pessoa está tão enganada. Porque quem de nós somos fortes o suficientes para não precisarmos estar com o Senhor? Quem de nós somos tão saudáveis, tão poderosos, que jamais poderemos viver sem o Senhor? É verdade. Quem é o homem, irmãos, que para dizer: eu não preciso do Senhor Jesus, eu não preciso da presença do Senhor Jesus? Meus irmãos, nós somos tão miseráveis, tão insignificantes, que não podemos ser felizes sem a presença dele É verdade. em nossas vidas. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos tendo de tudo que é necessário para a felicidade do homem. Temos o pão de cada dia, temos o celeiro farto, temos carros bons para andar, nós temos vestes boas para vestir, temos, de nada nos falta, mas há um vazio É verdade. que corrói no fundo da nossa alma, É, Senhor. do Só nosso o Senhor coração. é Deus, aleluia, Jesus. Quantas pessoas ricas nesta sociedade, mas que não são felizes, porque algo está faltando para elas. Algo não está bom, não está perfeito em suas vidas. O que está faltando é a presença do Senhor Glória a Jesus. Deus, aleluia. É a voz do É Senhor verdade. Jesus que preenche a nossa alma, que traz alegria em nossa alma. E sabe, meus irmãos, Nicodemos era uma pessoa assim. Ele era um dos principais dos fariseus. Ele era um homem de muitas posses. Ele era um homem bem-sucedido. Ele era conhecedor da lei, um doutor da lei, um advogado da época, porque ele era perito na lei. Mas o seu coração
ainda faltava algo, porque ele não tinha tido ainda um encontro com Jesus. É verdade. Ele resolve então ir procurar ao Senhor Jesus. Aleluia. E ele glória vai a Deus. durante a noite para se esconder. Parece que eu vejo um Nicodemos coberto com a sua capa, de noite pelas ruas. Pastor, mas de noite ele não iria ser visto? Não. Porque na época não tinha iluminação pública, como tem nos dias de hoje. Nós temos que voltar ao contexto histórico, social, para entendermos. Pense o senhor e a senhora em ruas escuras. E Nicodemos, ainda com a sua capa, talvez com uma luzinha muito pouca, uma lamparina ou coisa parecida, indo encontrar-se com Jesus. Mas sabe, meus irmãos, o Senhor já o esperava. Aleluia. O Senhor já sabia que ele haveria de procurá-lo. O Senhor já estava esperando por Nicodemos. Talvez o senhor, a senhora, nesta noite veio a este humilde culto de louvor a Deus, dizendo: eu vou lá porque eu desejo estar com Jesus, eu desejo conhecer Jesus. Eu digo para o senhor, para a senhora, que também o Senhor Jesus já o espera. Ele já esperava para te falar, Aleluia, glória assim a como ele Deus. esperava por Nicodemos. Nicodemos chegou, meus irmãos, e quando Nicodemos chega, ele já vai logo confessando a Cristo. Vejam que no texto sagrado, Nicodemos, ele já chega e confessa a Cristo, reconhece a soberania, reconhece que Deus está em Cristo. Aleluia, ele reconhece glória a Deus. que o Senhor Jesus não era uma pessoa comum. Verdade. E quando ele chega diante do Senhor, ele o chama de mestre e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Prestem atenção. Uma coisa Nicodemos já sabia. Ele tinha certeza que o Senhor Jesus era o enviado de Deus. E ele diz: sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Se Deus não estiver na vida dele, ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Então ele chega confessando a Cristo. Ele chega, meus irmãos, declarando que sabe que o Senhor Jesus foi enviado por Deus. Mas o Senhor Jesus lhe deu uma palavra direta. E sabe, meus irmãos, o Senhor também os esperava aqui para Glória falar a Deus, é verdade. a mesma coisa que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Eu sinto o Senhor falando aqui nesta noite. Sim, meu Deus. O Senhor Jesus olha para aquele homem religioso Ao arrependimento. e diz para ele: se alguém não nascer de novo, É verdade. não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, eu venho aqui nesta noite como um simples pregador, como um evangelista, para dizer aos irmãos: é necessário que o senhor e a senhora experimente o novo nascimento Verdade. em Cristo Jesus. É necessário. Talvez o senhor, a senhora já tem boa idade, e eu quero dizer ao senhor e à senhora, assim como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, ele está falando para o senhor, para a senhora nesta noite: necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Pastor, por que Jesus Glória a Deus. disse para Nicodemos e está falando para nós aqui nesta noite que é necessário nascer de novo? Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verdade. Começando pelo pecado original, que é o pecado herdado dos nossos antepassados. E seguindo os pecados, depois de atingirmos a consciência,
Quantos pecados nós cometemos, desde a nossa criancice. Quantas mentirinhas nós falamos para o papai e para a mamãe quando éramos criança. Quantas vezes nós enganamos o nosso coleguinha. E ao tornar adolescente, quantos pecados nós cometemos em nossa adolescência. E quando então nos tornamos adultos, quantos pecados nós cometemos quando éramos adultos. Quantos, meus irmãos? Quantos pecados nós temos feito que tem contaminado as nossas vidas espirituais? Irmãos, o pecado, ele é sujeira que mancha as nossas vestes espirituais na presença de Deus, que tira o homem da presença de Deus, que faz com que o homem seja excluído da glória de Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. É por isso que o Espírito Santo está falando aqui nesta noite para o Senhor e para a senhora. É necessário nascer de novo. Aleluia! Glória a Deus! Nicodemos, em algum momento diz, mas como pode o homem nascer segunda vez? Porventura o homem pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Mas o Senhor Jesus disse, não, Nicodemos. É necessário nascer da água. E é necessário nascer do Espírito. Meus irmãos, prestem atenção, eu estou terminando. É necessário que todos nós experimentemos o novo nascimento em Cristo Jesus. É necessário porque quando nascemos em Cristo, nós somos purificados dos nossos pecados. O Senhor Jesus aqui fala do nascimento do batismo nas águas. Ele fala do nascimento no Espírito de Deus. Meus irmãos, tantas pessoas aqui nesta noite que precisam experimentar o novo nascimento em Cristo Jesus. É verdade. Não deixe para amanhã, porque amanhã não pertence a nós. Amanhã pode ser tarde demais. O dia de nascermos de novo, o dia do encontro com o Senhor, é agora, é ainda hoje, que o Senhor está esperando de braços abertos. Verdade, Senhor. Meus irmãos, prestem Jesus. atenção. Aleluia. Quando cometemos pecados na presença de Deus, o pecado, meus irmãos, ele é uma doença que faz com que o nosso espírito se torne doente. Faz com que o nosso espírito perca o desejo de comparecer na presença de Deus. E o pecado é uma doença de morte, meus irmãos, que agrava-se dia após dia. De forma que, se não for tratada, se não houver um novo nascimento, o espírito poderá morrer. O espírito poderá perder definitivamente a comunhão com Deus. É por isto que o Senhor está dizendo que é necessário nascer de novo. É verdade. E sabe, meus irmãos, eu posso dizer aqui nesta noite, algumas pessoas que estão aqui nesta noite, eu posso dizer que estão mortas espiritualmente. Outras estão à morte, estão morrendo, estão prestes a morrer. Então, eu convido o senhor e a senhora para ter um encontro com Jesus. Eu convido o senhor, a senhora, para hoje dizer, hoje, pastor, eu quero experimentar o novo nascimento em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu Verdade, quero Jesus. nascer de novo na presença de Liberta, Deus. Senhor. Quero convidar aqui na frente, meus irmãos, as primeiras pessoas que querem entregar as suas vidas para o Senhor Jesus. Jesus. Confirma, Deus. Entregar a sua vida para Jesus para receber perdão dos seus pecados. Entregar a sua vida para o Senhor Jesus Corações, Senhor. para ter o seu nome